Na sua avaliação, Léo, qual tem sido a importância da participação de Michele Bolsonaro nas campanhas bolsonaristas? Tudo bem, Murilo. Ontem saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisa, do Instituto, que mostra como seria o cenário eleitoral hoje, se a eleição fosse hoje. Primeiro cenário que eles apresentam é um cenário com Bolsonaro. Esse cenário é um cenário irreal na prática, porque a gente sabe o presidente está inelegível dentro do preço de hoje, dentro do cenário político de hoje. É impossível a reabilitação política do presidente. Eu estou falando hoje, eu não estou falando amanhã, eu não estou falando daqui a um mês, eu não estou falando daqui a um ano. Estou falando hoje. Hoje é impossível essa mudança de cenário em relação à legibilidade, vamos dizer assim, à integridade eleitoral, né, usando um termo mais forte, de Bolsonaro. Hoje, Bolsonaro está proibido pela Justiça Eleitoral de disputar uma eleição. Então, esse primeiro cenário é um cenário com Bolsonaro, que mostra Lula e Bolsonaro, Lula um pouco mais à frente, Bolsonaro ali no empate técnico atrás, mas o que importa são os outros cenários, o cenário 2, 3 e 4. O cenário 5 é um cenário com Ciro Gomes, que também está muito fora desse jogo eleitoral hoje. O primeiro cenário é o cenário com Michele Bolsonaro, e é o melhor cenário da oposição hoje. Não é Tarcísio, não é Ratinho Júnior, não é Zema, não é Caiado. A melhor posição hoje para ser o adversário de Lula é justamente Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, ela tem um papel hoje dentro do PL de agregar votos. É impressionante isso, né? Se a gente fizer uma comparação com a outra primeira-dama, a atual primeira-dama, a outra não, Michele Bolsonaro é uma ex-primeira-dama. A primeira-dama do Brasil é Janja. No caso de Michele Bolsonaro, Michele agrega, e agrega valor para além dessa, vamos dizer assim, bolha bolsonarista. Por quê? Porque a gente sabe que Bolsonaro tem uma dificuldade com as mulheres, e principalmente com mulheres evangélicas. No caso de Michele Bolsonaro, ela faz um movimento de trazer, vamos dizer, mais apoio, o apoio dessa mulher evangélica para o PL, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso é um papel importante para a oposição neste momento. Essa pesquisa ela mostra que Michele é a melhor posicionada, logo depois vem o Tarcísio, que deve ser o candidato efetivo da oposição de Bolsonaro. Bolsonaro não quer que Michele dispute a presidência, aí a gente tem que entender as razões dele, enfim, ou então avaliar as razões dele, entender não, avaliar as razões dele. Ele acha que Michele não está pronta para esse jogo político eleitoral na presidência, então ele acha que Michele tem que disputar o Senado, que deve acontecer. Michele deve disputar o Senado pelo Distrito Federal, mas não deve disputar a presidência. Então, candidato, o terceiro cenário pesquisado é um cenário de Tarcísio, ele está melhor posicionado do que o Ratinho Júnior, do que o Caiado e do que o Zema. Caiado, governador de Goiás, Zema, governador de Minas Gerais, Ratinho Júnior, governador do Paraná. Hoje, o governador de São Paulo, dentro desse cenário, é o melhor posicionado entre os governadores. Mas a melhor ação é, como você falou, é de Michele Bolsonaro, que tem rodado o país, tem participado de eventos evangélicos, importante, tem participado de eventos de forças de segurança, principalmente eventos de policiais, coisa que o governo não consegue fazer. Então, consegue agregar valor ao PL, consegue agregar valor ao bolsonarismo, Murilo. Léo, então frisando aqui para quem nos acompanha, nesse cenário da Paraná Pesquisas, Michele Bolsonaro, depois do ex-presidente Bolsonaro, é quem melhor pontua ali nessas pesquisas de intenção de voto. Até pontua melhor do que o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, segundo, claro, essa pesquisa Paraná aqui citada pelo Léo. Agora, Léo, só para a gente fechar aqui essa conversa, a figura de Michele ficou muito marcada aqui no Distrito Federal, porque para quem não acompanha a política aqui de Brasília, ela entrou na disputa e conseguiu eleger ali a senadora Damares Alves, né, que não tinha nem o apoio formal do ex-presidente Bolsonaro. Então, principalmente nas bases evangélicas, Michele Bolsonaro teve esse corpo a corpo muito importante e conseguiu então eleger Damares Alves para a vaga única do Senado aqui no DF, né? Pois é, não, é isso. Claramente, naquele momento ali da definição do candidato ao Senado
Damares, ela corria, né? A gente acompanhou esses bastidores em 2022, corria por fora, foi confirmada e acabou levando. Importante, mais uma vez, aí, esse movimento de Michele, inclusive nas polícias, Murilo, porque o governo federal hoje, o governo Lula, se preocupa muito com essa relação polícia e religião. Eles acham que a base policial, é uma reportagem que a gente está fazendo para os próximos dias, existe uma preocupação dentro do governo federal com essa relação polícia-militar, principalmente, mas tem outras forças de segurança, como a própria polícia civil, os próprios militares, né, as forças militares, Marinha, Exército e Aeronáutica, mas nesse momento principalmente a polícia militar. E Michele Bolsonaro, assim como o bolsonarismo, sabe dessa atratividade, dessa força atrativa em relação ao discurso mais conservador para as polícias e, agregado à religião, tudo se conjuga para essa força da Michele, essa força eleitoral. Você vê que é uma pesquisa nacional, uma pesquisa feita com 2.200 eleitores, foram 126 municípios, né? Uma pesquisa que, mais uma vez, primeiro cenário, o cenário de Bolsonaro, é um cenário que nesse momento a gente descarta. Colocar Bolsonaro no enfrentamento direto com Lula hoje não existe dentro do cenário político atual, porque Bolsonaro está inelegível. Então, descartando o primeiro cenário, você vê a força da Michele. Bolsonaro, por algumas razões dele, ele disse que é porque, na verdade, não, segundo algumas fontes, né, que conversam com o Bolsonaro, é porque ele acha que Michele não está pronta para vivenciar esse jogo eleitoral na presidência, seria melhor ela disputar o Senado. Algumas outras pessoas acreditam que, nesse caso, é porque Bolsonaro não quer perder o protagonismo para a mulher, para a ex-primeira-dama, o que aí tem que se avaliar, tem que considerar as razões desse casal. O fato é que Michele mostra força e agrega apoios para o bolsonarismo. Queria só fazer um contraponto aqui em relação à atual primeira-dama. Janja tem feito um movimento muito forte do ponto de vista de espaço político, a gente sabe disso, mas é possível a gente afirmar que essa agregação de valor, para além dos já apoiadores de Lula, ela é questionável em relação aos movimentos de Janja. Na verdade, não existe nenhum eleitor de Lula, é muito difícil encontrar um apoiador do presidente Lula que diga, não, eu não gosto do presidente nessas posições, mas com a Janja eu consigo quebrar um pouco essa minha resistência ao Lula. Essa possibilidade ela é praticamente zero, ela é praticamente nula. O apoiador de Lula, ele vota no Lula, ele apoia o Lula, independentemente da Janja. No caso da Michele, não. Existe claramente uma força política da ex-primeira-dama para agregar valor, para agregar votos ao bolsonarismo, Murilo. Eu acho que é um pouco isso, esse comentário de hoje aqui com a gente. Léo, aqui também, dando meus 2 centavos, né, a gente vê uma unidade da direita em torno do nome de Michele. Então, quem apoia Bolsonaro, apoia Michele. A gente vê ali um movimento de apoio do casal, dos dois juntos. Do outro lado, a gente vê um apoio ao presidente Lula, mas vemos também críticas, inclusive dentro do governo, à atual primeira-dama Janja da Silva. Ela que tem feito um trabalho ali realmente de destaque no sentido aqui da palavra dela se destacar. Ela foi, por exemplo, às Olimpíadas, né, em Paris, representando o governo Lula, mas sofre críticas dentro do próprio governo, dentro com aliados, né, do próprio PT. Então a gente vê aí posições diferentes da esquerda e da direita quando o assunto é este.